A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 9 com o seguinte tema: uma igreja que se arrisca. Também podíamos dizer, uma igreja que está disposta a pagar o preço. Vamos para a introdução desta lição. O estudo de hoje nos ajudará a conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos em Jerusalém para servir as mesas. O registro de sua história nos mostra a grandeza de sua fé, bem como a eficácia de seu ministério inspirado pelo Espírito Santo. O seu martírio esclarece como começaram as primeiras perseguições contra os cristãos, as quais se prolongaram por cerca de 200 anos. Os cristãos começaram a ser perseguidos não porque cometiam crimes, mas antes porque pregavam a verdadeira doutrina de Cristo, o Messias. A nação de Israel naqueles dias era controlada por líderes ímpios, violentos e perversos. O Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, que era presidida pelo sumo sacerdote, era composta de homens iníquos, que, movidos pela inveja e pelo ciúme, queriam destruir os principais líderes cristãos. Lucas, o autor do livro de Atos, direcionou seu registro histórico a um oficial romano chamado Teófilo, a fim de demonstrar que o cristianismo não era nenhuma seita facciosa do judaísmo e nem mesmo uma organização política insurgente que punha em risco a soberania do Império Romano. Tratava-se, porém, do povo do caminho, que merecia ser protegido pelo Estado e não perseguido. Fica subentendido nos primeiros versículos de Atos que o livro de Atos foi escrito logo após o Evangelho de Lucas, sendo os dois escritos partes de uma mesma obra. Supomos que o autor os escreveu praticamente em sequência, sem qualquer demora. As pesquisas indicam que o Evangelho foi escrito por volta do ano 60 a 62 da era cristã. Com base nestes dados, podemos estabelecer a data do livro de Atos entre 62 e 63. As perseguições dos cristãos começaram bem antes da publicação do livro de Atos. Conforme Lucas escreve, Estevão operava grandes obras miraculosas em Jerusalém, as quais serviam de sinais para o povo de Israel acerca da validade das reivindicações messiânicas de Jesus, porque eram realizadas em seu nome e pelo seu poder. Não restava nenhuma dúvida de que Jesus havia ressuscitado e os sinais eram a prova disto. Ele, de fato, estava vivo e estava bem no meio do seu povo. O testemunho do Espírito Santo por meio de Estevão era contínuo, irrefutável, poderoso. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O uso do tempo imperfeito demonstra uma ação contínua, convincente. Porém, os líderes judaicos se recusavam a crer. O testemunho de Estevão ficou como exemplo para todos os crentes de todos os tempos. Ponto de número 1, Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Aprendendo com Estevão. Aprendemos com Estevão que a fé perfeita em Deus nunca ficará sem provações, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,7. A obediência à palavra de Deus está sempre relacionada com o episódio das perseguições. O inimigo sempre levanta para se opor à verdade. Foi assim com os profetas. Jesus, Paulo, Pedro, Lutero e muitos outros servos de Deus. E assim também será conosco. Pelo fato de sermos crentes, seremos discriminados e até perseguidos. Os nossos filhos são perseguidos nas escolas, nossos filhos, nossos irmãos são perseguidos no trabalho ou em qualquer outro lugar. A Bíblia nos aconselha a não desfalecermos. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, Hebreus 12:3.
Precisamos ter coragem para sermos diferentes, embora isso possa nos trazer algum tipo de injúria ou perseguição. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, e que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes, glorifique a Deus nesta parte. 1 Pedro capítulo 4, de 12 ao 16. E foi isto que Estevão fez. Levantaram-se os opositores, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. A fé sob ataque. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, Atos 6:9. Nos dias, então, em que ocorreu este episódio, havia, além do templo, inúmeras sinagogas. O Talmud diz que havia mais de 400 sinagogas em Jerusalém naquela época. Algumas foram construídas por judeus de várias nacionalidades para seu uso particular. 5 delas pertenciam a cidadãos de Cirene, Alexandria, Cilícia, Ásia e Roma. Tarso, a cidade de Saulo, ficava na Cilícia, sendo que Saulo era um dos líderes dessa sinagoga, e por isso ele se opôs a Estevão também. Todos os sábados, após as cerimônias do culto, naquele mesmo recinto, aconteciam debates e discussões sobre a pessoa e a doutrina de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. A disputa com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Estevão era um profundo conhecedor da história do povo de Israel. Sua fé estava bem apoiada nas promessas divinas. Coube a ele fazer as primeiras defesas públicas da fé cristã. Ele entrou em cena em meio às discussões acerca de Jesus e sua obra. Sua profunda espiritualidade e seu zelo o impeliram a dar incessante testemunho a respeito da supremacia definitiva do Evangelho sobre a lei mosaica. Nem mesmo os judeus, mais cultos, educados nos centros de cultura grega e que se julgavam superiores aos outros judeus, tiveram a sabedoria suficiente para refutar os argumentos de Estevão em defesa do Evangelho de Cristo. Ele pregava com muito poder e muita unção do Espírito Santo, e dessa forma a sua mensagem era irrefutável e incontestável. A falsa narrativa. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitar o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, Atos 6, 11 e 12. Mais uma vez, as autoridades judaicas, movidas pela inveja e pelo ódio, se levantaram para tentar fazer calar a voz de mais um santo homem de Deus. Quando viram que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava, levaram-no à força ao sinédrio para ser interrogado. Este era o mesmo tribunal que condenou o Senhor Jesus Cristo à morte e também mandou prender os apóstolos. Utilizando-se da mesma arma, a arma do engano e da mentira, subornaram pessoas escusas para prestarem um falso testemunho contra Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 6, 13 a 15. Segundo os acusadores, Estevão havia pronunciado palavras blasfemas contra Moisés, contra Deus, contra o templo e contra a lei. Mas o que nós sabemos a respeito da mensagem de
de Estevão. Sobre Moisés, Estevão mencionou a profecia de Deuteronômio 18:15. O Senhor, nosso Deus, vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Atos 7:37. Esse fato resultaria na necessidade de uma nova aliança e de um novo mediador. Então, os oponentes de Estevão sabiam exatamente como perverter as suas palavras, aproveitando-se dos preconceitos judaicos. Ninguém ali podia imaginar uma nação de Israel que não estivesse alicerçada na tradição e nos costumes de Moisés. E nem mesmo podiam tolerar a ideia de que Jesus fosse apresentado como sendo um líder que pudesse substituir Moisés. Na realidade, eles nem obedeciam a Moisés, mas antes estavam apenas defendendo as suas tradições humanas que os faziam sentir importantes diante do povo. Estevão, sem dúvida, acreditava e ensinava que Jesus Cristo era superior a Moisés e que o cristianismo era o único caminho de Deus, porque este era o entendimento de todos os apóstolos e profetas. Pedro já havia declarado estas palavras muito parecidas com as de Estevão diante do Sinédrio. Pedro disse: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 11 e 12. A liderança judaica não suportava saber que Jesus Cristo, a quem eles crucificaram, era o Rei da Glória. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2,36. Eles também diziam que Estevão havia pronunciado palavras blasfemas contra Deus. Estevão e os demais cristãos de Jerusalém confessavam abertamente que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que, portanto, era igual ao Pai. Isto, porém, indignava os judeus que negavam a divindade de Jesus. Por várias vezes quiseram apedrejar o próprio Senhor Jesus Cristo por se declarar igual ao Pai. Está escrito: Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5, 17 e 18. Também diziam que Estevão havia pronunciado palavras blasfemas contra o templo. O templo era a principal fonte de renda da cidade de Jerusalém. Dali provinha uma grande parte do dinheiro que movimentava a economia da cidade. Portanto, afirmar que o templo seria destruído, como fez Jesus em Mateus 24, 1 e 2, era atacar o meio de vida daqueles homens. Porém, Estevão nunca blasfemou. Em seu sermão, ele apenas mencionou as palavras do Senhor quando disse: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Atos capítulo 7, 48 e 49, comparado com Isaías 62, verso 1. Para as autoridades judaicas, não importava confirmar se a palavra de Estevão era verdadeira. O que importava naquele momento era fazer calar a sua boca. Acusaram Estevão de blasfemar contra a lei. Estevão honrou a lei, chamou-a de palavras de vida. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar. Atos 7,38. Todas as acusações que fizeram contra Estevão eram falsas. Estevão tinha o discernimento para entender que os ritos cerimoniais, os sacrifícios do judaísmo eram meramente símbolos, figuras, não tendo qualquer sentido de perpetuidade, porquanto em Jesus essas cerimônias tiveram seu cumprimento final. Estevão, como um autêntico precursor do apóstolo Paulo, já ensinava sobre a transitoriedade da lei de Moisés e sobre a suficiência de Cristo
no plano da salvação. Conforme Paulo escreveria mais tarde, os judeus haviam perdido a luz da revelação por conta do zelo sem entendimento, conforme lemos, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, verso de 2 ao 4. Diante de todas as acusações injustas, Estevão permaneceu calado, calmo, sereno, confiante e cheio do Espírito Santo. De repente, todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aqui vemos a extraordinária transformação de Estevão diante do conselho. Todos que olhavam para ele podiam ver a impressão da presença divina estampada em seu rosto. Estevão recebeu o mesmo sinal do favor divino que havia sido conferido a Moisés. Conforme lemos, olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Êxodo 34, verso 30. Assim como foi com Moisés, todos podiam ver o sinal de Deus na face de Estevão. Ponto de número 2. Estevão e a igreja que defende a sua fé. Deus na história do seu povo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos 7, de 1 a 3. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele fez uma defesa poderosa da fé bíblica, usando a própria história do povo de Israel como base. O capítulo 7 de Atos registra o seu sermão, talvez o mais extenso da Bíblia. São 60 versículos de pregação ungida, cheia de sabedoria e poder. Estevão foi guiado pelo Espírito Santo para mostrar como Deus sempre agiu na história do seu povo, bem como para revelar o principal propósito dessa história, que era provar que Jesus era o Cristo. Em sua pregação, Estevão menciona os grandes personagens da história de Israel, como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias. Começando com a chamada de Abraão, Estevão discorreu sobre o cativeiro egípcio, a chamada de Moisés, a peregrinação no deserto, a providência divina e a rebelião do povo. O ponto culminante da mensagem se deu quando Estevão acusou os líderes judaicos de serem os responsáveis pela rejeição e pela morte de Jesus. Essa não era a primeira vez que ouviam esta dura exortação. O apóstolo Pedro já os havia advertido deste mesmo pecado, conforme lemos: mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Atos 3, 14 e 15. Corações endurecidos. Concluindo a pregação, Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Atos 7, 51 a 53. A expressão dura cerviz designa pessoas com o pescoço duro, que se recusam a curvar-se diante dos outros. Estevão classifica os seus ouvintes como pessoas teimosas e obstinadas, que resistiam a aceitar a vontade de Deus. A expressão incircunciso de coração e ouvido
Na cultura hebraica significa uma pessoa de coração fechado, insensível e incrédulo, e de ouvido tapado, incapaz de ouvir e de entender a voz de Deus, o plano de Deus. Estevão disse que apesar dos judeus terem recebido a lei de Deus por ordenação dos anjos, não aguardaram. Eles agiam exatamente como seus antepassados, que também resistiram e perseguiram os profetas de Deus, conforme disse Jesus. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Mateus capítulo 23, verso 31 a 36. Ponto de número 3, Estevão e o martírio da igreja. Contemplando a vitória da cruz e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7, 54 e 56. Estevão permanecia cheio do Espírito Santo, na presença de seus oponentes, que se achavam totalmente enfurecidos, quando, de repente, ele teve aquela esplendorosa visão do Cristo em sua glória. Uma igreja que contempla os céus abertos e o Cristo glorificado jamais negará sua fé. A vida espiritual sempre foi e sempre será regida pelo princípio da fé e da visão celestial. A afirmação, o homem só vai até onde a sua visão alcança, representa muito bem a experiência de Estevão. Ele viu os céus abertos e acabou indo para aquele lugar esplendoroso. Outros homens de Deus do passado também viram os céus abertos. Por exemplo, Abraão viu a cidade que tem fundamentos eternos. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, aos Hebreus 11, 9 e 10. Jacó viu a porta dos céus. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis 28, 16, 17. Moisés viu aquele que é invisível. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Hebreus 11, 27. Ezequiel viu o trono de Deus. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Ezequiel 1, 28. Daniel viu o Senhor vindo em sua glória com milhares de santos. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7, 13, 14. Paulo ouviu palavras inefáveis no 3º céu. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito
ao homem referir. Segundo os Coríntios 12, de 2 a 4. E por fim, o apóstolo João viu a maravilhosa e esplendorosa cidade santa, a Nova Jerusalém. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, verso 1 e 2. Um crente que mantém seus olhos fixos no céu não tem nada a temer. A visão do céu aberto é algo tremendo e confortante. Deus disse: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Perdoando o agressor. Os 4 últimos versículos do capítulo 7 de Atos registram os momentos finais do primeiro mártir da igreja. Nele vemos o contraste marcante que existe entre os que servem a Deus daqueles que não servem. Enquanto Estevão permanecia sereno e confiante, os seus algozes gritavam de ódio. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7, 57 a 60. Estevão deu testemunho do que estava vendo. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A Bíblia diz que Jesus subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus. E daí em diante, ele é sempre descrito em sua posição de honra e de poder, assentado ao lado do Pai. Porém, no momento em que Estevão estava para ser executado, Jesus pôs-se de pé. A maioria dos comentaristas acreditam que Jesus se levantou naquele momento para honrar o seu primeiro mártir. A expressão Filho do Homem, que aparece aqui e ocorre somente aqui no Novo Testamento, fora dos Evangelhos, foi o título usado por Jesus para referir-se a si mesmo aproximadamente 80 vezes. A cena que se seguiu é uma descrição deprimente de como se encontrava o judaísmo daqueles dias, cheios de ódios, cheios de incredulidade. Os ouvintes de Estevão gritaram com grande voz, taparam os ouvidos para não ouvir mais as suas palavras e arremeteram-se contra ele, todo mundo. Eles o arrastaram para fora da cidade. Quando chegaram ao local da execução, Estevão foi despido de suas vestes e as testemunhas também despiram em parte de suas vestes, a fim de ficarem livres para executar, para atirar as pedras. A lei exigia que as testemunhas dessem início ao apedrejamento, conforme está em Deuteronômio 17, verso 7. As vestimentas foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. E esta é a primeira menção daquele que iria se tornar o grande apóstolo Paulo. Sua presença ali demonstra que ele estava compartilhando daquela execução. Ele começou desde ali, sendo culpado de muitos crimes contra as pessoas inocentes. Durante os primeiros dias do cristianismo, e a sua consciência jamais poderia descansar totalmente por causa disso, conforme ele mesmo deixa transparecer em diversas de suas epístolas. Conforme lemos: e eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. Atos 22, 19 e 20. Provavelmente Paulo tivesse pouco mais de 30 anos naquela ocasião. Ele era membro do Sinédrio e o mais destacado dos discípulos de Gamaliel. Atos 22, verso 3. Aquele jovem fariseu nunca mais se esqueceria da cena que testemunhou naquele dia. A sentença de morte por apedrejamento era muito triste. Ordinariamente, a execução era feita num lugar elevado, a fim de que a vítima pudesse ser empurrada abaixo durante o apedrejamento. Muitos morriam da queda, e se não morresse, a vítima devia ser novamente apedrejada
por uma pedra grande, usualmente atirada na região do coração. Depois de morta, a vítima era pendurada pelo pescoço em uma árvore como sinal de vergonha do seu crime. Enquanto Estevão era apedrejado, ele orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Em sua última hora, pôs-se de joelho e invocou a Deus em voz alta, dizendo: Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão tinha o mesmo espírito do seu mestre. Vamos para a conclusão. Os tristes fatos apresentados nesta lição representam muito bem o quadro profético das terríveis perseguições que se seguiriam por 2 longos séculos. Os cristãos daqueles dias seriam maltratados e ninguém tinha o direito de escolher como gostaria de morrer. Todos os apóstolos morreram como mártires, menos João. Não obstante as oposições, o evangelho rompeu forte, mais forte do que nunca, e chegou até nós. O sangue dos mártires realmente se converteu em sementes poderosas que frutificaram até os confins da terra. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, agora é a nossa vez de representar bem o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós somos as suas testemunhas. Somos o remanescente de Deus na terra e provavelmente fecharemos a linda história do cristianismo, visto que os dias estão findando. Jesus breve virá. E se assim for, devemos dar o melhor de nós ao Senhor, não importa quais sejam as circunstâncias. A história de Estevão ensina como deve ser a fé genuína, mesmo diante das oposições. Sua vida e morte nos mostram que o verdadeiro testemunho cristão vai além das palavras. Estevão refletiu a glória de Deus diante de seus opositores e deixou o maior de todos os testemunhos, o perdão aos que nos ofendem. Assim como ele, devemos defender o evangelho com coragem, confiar em Deus e viver de modo que Cristo seja visto e glorificado em nossas vidas. Que Deus nos ajude e nos abençoe, que o Senhor esteja conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a sua promessa, confiemos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, louvado seja o teu nome, Senhor. Estamos, Pai, tocados pelo teu Espírito Santo, depois de relembrar estes fatos gloriosos da vida de Estevão. Este servo, Senhor, que deixou um exemplo e um testemunho profundo para que nós possamos ser encorajados a seguir firmes, defendendo, crendo e divulgando a tua verdade, a verdade de Deus na terra. Abençoe todos os meus queridos irmãos, abençoe todas as tuas igrejas, guarda todos em seu amor, que esta fé, esta coragem, essa intrepidez, vinda do Espírito Santo, esteja sobre nós, esteja dentro de nosso coração, que nós possamos, se for da tua vontade, se for o teu plano perfeito, nós possamos, os crentes desta geração, possamos fechar a história, segundo as profecias, segundo os sinais que o Senhor nos deu. Acreditamos que estamos muito próximos da tua vinda. Nós queremos que a história termine, Senhor, como ela começou. Uma história gloriosa, de fé, de amor, de entrega. Louvado seja Deus, que os últimos dias nos façam relembrar os primeiros e nós possamos estar todos prontos para dizer: ora, vem, Senhor Jesus. Obrigado, fica conosco e nos guarde em amor, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos hoje e sempre. Todos podem confirmar comigo dizendo amém e amém.